Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Queridos, esses dois versos aqui está no Salmo de número 20. E o Salmo 20 é justamente uma oração pelo rei na guerra. Salmo de Davi. Ele inicia dizendo o seguinte: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Aí que ele repete, aí que ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Então, esse Salmo 20, ele fala sobre angústia, né? E esse salmo, ele pode ter sido uma típica oração congregacional usada justamente durante o oferecimento de sacrifícios antes da partida para a guerra. Eles iam para a guerra. Então é bem provável que eles oravam porque eles iam para a guerra. Você imagina ali, literalmente, eles iam para a guerra mesmo, né? E eles iam, e certamente alguns ficavam angustiados, porque não sabia se ia voltar vivo, né? Ia para a guerra contra outra nação, não é? Eles confiavam em Deus, por isso que fazia essa oração pelo rei. E o rei ia na linha de frente com todo o seu arsenal da época, né? Então, diante disso aqui, a gente percebe, ele diz assim: o Deus de Jacó refere-se justamente ao fato de Deus ter livrado Jacó em tempos de angústia. Então Davi lembrou quando Deus livrou Jacó em um momento que ele estava angustiado. Então o nosso querido Deus, em nome de Jesus de Nazaré, ele é especialista, minha gente, em nos dar vitória e nos livrar em tempos de angústia, né? Angústia. Gênesis 35, o verso 3 fala sobre isso, de Jacó aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, Gênesis 35, o verso 3. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então, se você ainda está angustiado, Deus vai tirar essa angústia do seu coração. Creia nisso. Libere isso. E fala: angústia, sai do meu coração. E o que está causando essa angústia, vamos crer que será solucionado esse problema hoje, em nome de Jesus. O verso 6, ele menciona: agora sei, né? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ou seja, agora sei é uma declaração de fé, que crê que a oração é ouvida. Então você faz uma oração, ou recebe uma oração, creia. Acredite. Por isso que quando a gente ora, a gente fala amém, né? Amém significa assim seja. Então quando estamos orando aqui, você amém, eu concordo, você está concordando. Quer dizer, então, a bênção desta oração vai te alcançar. Assim é também quando você próprio faz a sua oração, você tem que acreditar. E por último aqui, no verso 7, quando ele fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É justamente aqui, ó. Por quê? Porque as nações, preste atenção nesse detalhe aqui, as nações mais desenvolvidas na época, elas usavam carros e cavalos nas guerras, entendeu? Ao passo que os israelitas, que temiam a Deus,
tinha um arsenal mais primitivo, ou seja, inferior. Por isso, a total confiança no Senhor para a vitória. E é claro, diz a Bíblia aqui que mais tarde Salomão ele adquiriu um número de carros e cavalos também, né? O que era contrário à lei, diz aqui, Deuteronômio 17:16, mas nesse contexto aqui de Davi, né, eles confiavam no Senhor. Então, quando eles venciam a batalha, não era pelas armas que eles tinham, que as armas deles eram inferior das nações inimigas, pelo menos naquele contexto, diz aqui a Bíblia, né? Mas eles obtiveram vitória, porque Deus estava com eles. Então, é o que eu comecei a dizer no início, quem está me ouvindo pelo rádio desde o início, né? Então eu falei algo sobre batalha espiritual, justamente são níveis de batalha, né? Então você tem que entender que a nossa luta, diz a Bíblia, que não é contra carne e sangue, né? Não é contra pessoas, mas contra um sistema errado, um sistema maligno, diabólico, infernal, que nós lutamos com armas espirituais. A oração, a palavra de Deus, né? E temos Jesus como nosso pastor que cuida de nós, e nos fortalece, vai nos dar a vitória para o dia de hoje. Então creia que hoje é o dia da sua vitória, o dia do seu milagre, o dia da sua bênção, e não desanime, porque uns encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque o Senhor é que nos dá força para vencer. E se estamos aqui, é porque Deus tem nos sustentado. Então que Deus te abençoe aí, onde você está me ouvindo agora. Deus te fortaleça, renove as suas forças. Você que está me ouvindo neste momento ou assistindo pelo nosso canal no YouTube, você que me ouve pelo canal do YouTube, agradecemos a você que já se inscreveu ou vai se inscrever a partir de hoje. Dê o seu like aí no nosso canal no YouTube, repasse essa mensagem, né? Acione o sininho aí para que você sempre esteja avisado, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Pai, eu quero te agradecer por estar começando uma nova semana, que foi ontem, domingo, mas hoje para nós aqui na segunda é o primeiro dia da programação Agindo Deus Quem Impedirá, aqui pela Marumbi de Curitiba. Quero te agradecer por esse momento de fé, por esse momento maravilhoso. Eu peço, Deus, proteja a minha vida, a minha família e os meus amados e queridos ouvintes com o sangue de Jesus, Pai. Nos livra de todo mal. Renove as nossas forças, Pai. Tudo que tivermos que fazer hoje e resolver, que o Senhor nos dê força, capacidade, graça, ânimo, inclusive capacidade financeira, Pai, para cumprirmos com os compromissos da obra e que os ouvintes também tenham os seus recursos para que eles cumpram os seus compromissos pessoais e não, no final do mês não venha estar no negativo, não venha estar no vermelho, mas possa ter positivo no sentido financeiro, ou seja, o saldo seja bom, o saldo seja robusto, Senhor. Ajuda todos que precisam do milagre de uma provisão financeira, seja trabalho, emprego, salário, a provisão para a sua própria empresa, para os empresários, empreendedores. Ó meu Deus e meu Pai, onde chega esse momento de fé, chega ali o suprimento que o povo precisa, que nós precisamos. Assim oramos, Pai, e já te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, Quem Impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus. E faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você ouviu Agindo Deus, Quem Impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.